Bem, a princípio ele já nos deu o formato do que vai ser o nosso fator integrante, certo? Que é o fx Certo. cosseno y. Então, supostamente, a gente tem que pegar isso, fazer as derivadas e perceber, né, o que pode aparecer dessas derivadas. Ok. Então, a gente tem que derivar isso aqui, por exemplo, por x. Não, por y, já que é o que está a multiplicar pelo dx ali. Para que seja exato, isso tem que ser a mesma coisa que a derivada do outro termo, né, também multiplicado, Sim. que por sua vez é só ele mesmo, né? Uhum. Isso. Bem, esse aqui obviamente é mais fácil de fazer, vai ser a derivada de fx cosseno y, que vai funcionar como se fosse uma constante, certo? Uhum. Isso. Então agora tem que fazer a derivada disso aqui. Bem, eu vou pôr para derivar num programa, a menos que você tenha problema com derivadas. Sabe É, resolver as derivadas ali? essas diretamente não. Teria de separá-las. Bem, então vamos fazer a derivada desse aqui primeiro. Ok. Como a gente tem o cosseno y embaixo, a gente está derivando em y, então vai ficar menos a derivada do de baixo. A derivada de cosseno y é seno y, então vai ficar Sim. menos seno y, então vai ficar positivo. O de baixo ao quadrado. E agora vamos fazer a derivada disso. Então calma, é a derivada de cima sobre o de baixo ao quadrado, porque isso é a derivada do quociente, certo? Regra do quociente, exatamente. Ok. Agora tem que fazer a derivada da tangente, né, basicamente. Ah, pois é, isso é tangente. Eu não... Ok. Dá para pensar diretamente como derivada da tangente. Ah, E de acordo com a derivada da tangente, é... secante ao quadrado. Ai, eu nunca decorei essa. Eu, Isso. eu fiz de outra maneira. Eu tinha tentado. Eu passei o cosseno a multiplicar para o outro lado o cosseno de y e fiz à parte. Tirei daí de baixo. Ah, pode ser. Até porque os cossenos de y vão se cortar, né? Pô, você devia ter dito. Foi. Putz, não tinha visto isso. Eita, que saco. Então apaga tudo. O jeito que tu pensou foi bem melhor. Tinha visto. Bem, vai ficar simplesmente a derivada do seno de y f de x. Porque o resto tudo depende de x. Então vai ficar a derivada simplesmente do seno, que é o cosseno. Vai ficar menos o cosseno de y f de x, tô certo? Sim. Certo. Então, Uhum. a gente chegou numa conclusão muito interessante aqui, né? Os cossenos se cortam, certo? E a gente está próximo de encontrar quem é a f de x. Porque menos f de x é igual a derivada de x. Isso me lembra algumas coisas, né? Qual é a função que quando deriva é ela mesma, só que negativo? São poucas as funções que quando deriva são elas mesmas, né? Mas se você ainda não percebeu, a gente pode simplesmente chamar de z isso aqui, por exemplo. E aqui é o dz dx, certo? Porque é uma derivada. Chamei de z para não precisar chamar de f. Se quiser chamar de f, chama. Mas é que a gente normalmente usa só letras. E daí você pode simplesmente passar o dx multiplicando, né? Então você vai ter menos ex, ou melhor, tem que passar o dz daí para o outro lado. Você vai ficar com menos dx igual a dz sobre z. Lembrando que isso aqui é f, né? Eu só chamei de z por esse encargo de consciência. Vai ficar x igual a ln de z, certo? Mais c, toda aquela história. E daí se você manipular, na prática você vai achar que esse z, que para nós é o f de x, vai ser igual a e na menos x, certo? Ou seja, é o e na menos x que quando derivado fica igual a menos ele mesmo. Tudo bem?
Alô, alô. Acho que seu microfone. Desculpe, eu estava a falar, sim. Eu entendi. Eu estava a dizer que eu tinha primeiro pensado na inversa, mas sim, estava mal. É o E na menos X, porque quando derivamos fica menos E elevado a menos X. Perfeitamente. Ok, Então a gente acabou de achar o f de x. E ok. daí agora é só aquele mesmo processo, né? Daí acho que não Eh, tem muitos segredos. sim, então para um desses fatores integrantes era só darmos um valor ao X? Ou era qualquer N a menos X? Não, é exatamente o e na menos x. É que o enunciado pede um desses fatores integrantes, por isso achei que houvesse mais. Ah, tá. Bem, qualquer um na realidade, por quê? Porque quando tu deriva vai cortar, né? Sim, Vai cortar a constante. Então, mas de modo geral a gente usa esse que é o mais simples, né? Vamos dizer assim. então ficaria N a menos X vezes o Cosseno de cosseno y. de Y. Ok, Exatamente. e era essa a resposta. Era essa mesmo? Ok. Não sei, deixa-me ver já agora, tenho aqui. Ah, O resto da conta é o resto de sempre, né? sim, o fator integrante seria N a menos X. Ok, sim, é isso, está certo. Ele está na solução, é N a menos X seno de Y. Cosseno de Y. Aí. Então, se não acha que não dá para fazer a 19, então Bem, poderíamos não a dá para seguir. fazer aquela que a gente tentou e não conseguiu, porque, né, a Sim, gente ficou uma aula inteira. Mas talvez outra ali, não sei. Tem alguma outra? A gente pode tentar. eh, eu acho que podemos passar para o seguinte, porque eu também já fiz várias exatas, só não consegui fazer aquelas da 19. Mas então, deixa-me enviar aqui. eh, estas aqui. Enviar para o WhatsApp. Eh, Vamos ver. mas eu já não me lembro muito bem do método de resolução destas aqui. Bem, não tem nada muito simples, né? Não, Aula. eu acho que tenho uma destas resolvida. Deixa-me ver aqui. Olha, que método resolve isso? Vamos ver. Sinceramente, é alguma coisa de primeiro grau ainda, então não precisa de Laplace. Sim, Tá doido, só pedrada. eu acho que são lineares de primeira ordem. É com aquele método de y' t mais a de t de y igual a bt. Vamos ver. Eu É acho que eu com... sei fazer essa. Ok. Dá para transformar em exata, mas também dá para resolver como uma linear também. Sim, estas são para resolver como linear, acho que é com fator integrante. Um fator integrante? É, sim, 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 é. É com fator integrante que resolve essas mesmo. Se quiseres fazer como linear, Sim, só um segundo aqui. Eita, tava trocando tudo aqui. Windows. Muito bem, vamos lá. Eu acho que a gente sempre tem que começar esses problemas dividindo todo mundo, né? Porque eu estou falando da F, tá bom? sim, Falando da F. Temos que começar dividindo todo mundo aí. E daí a gente já vai ter uma forma mais simpática de trabalhar. Vamos lá. Vai ficar dy dt mais 4y e igual a n menos t sobre t ao cubo. Tudo bem? sim. E agora, o que tu achas que tem que fazer aqui?
Eu tentaria separar os que têm têm Y dos que não têm e os que têm Y. Eu tentaria fazer uma que é com Y' e dividir os que só têm Y e passar para o outro lado as A constantes gente não vai reais. conseguir fazer isso, né? Não? Não. Hum, Então, se não dá para fazer isso, mas está ali por exemplo, ali onde está o DY, esse seria uma das coisas que eu estava a dizer. Seria o Y' T. sim, eu entendi o que tu queres. Tu queres fazer por separação, né? Passar Ah, quem tem Y para um lado, quem não tem, ou seja, quem tem T para o outro. Mas nessa condição não tem como, né? Porque nós temos esse termo misto aqui. Então tu não consegue fazer essa separação de variáveis tão não, direta. sim. Não era isso que eu estava a dizer. Eu iria fazer uma função B de T e colocar o Y em evidência. E essa função B de T depois eu dividiria tudo por a que está atrás do Y', que é ali o 1 sobre dt. Mas quem seria a tua função B de T? Neste caso seria 4 sobre t. T elevado a 4, tu queres dizer? Não, era 4 sobre t porque é o que está multiplicando pelo y na segunda parcela. Ah, tá. Mas Ou eu acho então, que com isso não vai ser suficiente, tá? Porque não vai aparecer as deixa-me mostrar derivadas, né? a fórmula que eu estava a dizer. Era algo deste género. Deixa eu ver, vou mandar aqui para o WhatsApp. Acho que não me estou a explicar bem. Algo assim. Acho que é este o método, neste caso. Vamos ver. Só um segundo. Sim, a estrutura do método é esse. O problema é que esse termo que tu está pensando em multiplicar não é o certo, né? Ok. Então Entendeu? como é que Percebeu? seria? Como é que seria, né? A gente tem que fazer o fator integrante. Sim. O fator Para... integrante vai ser feito pensando no termo que está associado com o misto. É Sim, sempre pensando no termo que está associado com o misto. Então é basicamente essa fórmula. Você chama esse termo que está multiplicando o y sozinho de P, né? Então, no nosso caso, o nosso P é 4 sétimos. Nossa, 4 sétimos, tirei de onde isso? 4 sobre 4t. T. Sim. Isso. E o fator integrante vai ser É E elevado a... 4 por T. Sim, era isso que eu estava a dizer. Eu É? estava a dizer essa função que estava Ah, tá. atrás Eu não do y. entendi que tu queria fazer conta com isso ainda, mas Era sim, eu ia usar essa segunda parcela que era o meu b de t, seria para fazer o fator integrante, que é o que o professor chamou P, era o que eu estava a chamar B de T. percebi. E aí, qual vai ser a solução desse fator integrante aí, tu sabes? Então fica 4ln, não? É, isso aí. Começa 4ln por de aí. T, ou não? Sim, começa por aí. Uh, sim, é elevado a 4ln de T, sim. Fica assim, não é? É, só que a gente quer saber quem é o Mi ali, né? Então tens que fazer Sim. a simplificação, né? Então fica é elevado a 4. T elevado a 4, né? T elevado a 4, sim. Isso, Isto sem estar a exatamente. escrever é difícil. Estou a fazer tudo na cabeça. Tens que escrever, senão tu não vai gravar, tá?
Sim, estava fazendo tudo na cabeça. Isso. Mas é isso aí. Então, agora que tu tens isso, né, simplifica e tudo mais, daí você pode agora reescrever tudo isso como uma, um termo mais simples, né? Vamos multiplicar o t a quarta em todo mundo aqui para poder reescrevê-lo. Ok. T a quarta, dy dt, mais 4t ao cubo, né? Porque tinha o t embaixo. Sim. E ali tinha t a cubo embaixo. Então vai ficar menos t vezes t, certo? Certo. Certo. Então, o que que acontece? Podemos cortar T. Eventualmente dá para cortar o t, né? Mas vamos pensar um pouco antes, né? Porque o que que acontece? O 4t ao cubo, quem é 4t ao cubo? Ele não é justamente o derivado de t a quarta? É. Então a gente, Sim, é, exatamente. então a gente pode reescrever melhor dessa forma antes de fazer cortes, tá bom? Ok, não tinha pensado nisso. Poder fazer simplificações mais interessantes aqui, conseguir escrever como uma derivada só, eventualmente integrar. Isso aqui vai. Porque, né, aqui nós temos dy dt, e aqui nós vamos ter dt a quarta, né? Como se eu tivesse derivado o, DT? o t agora, né? Tivesse derivado desse cara, né? Ok. Então, isso aqui não está parecendo um padrãozinho de regra do produto? Sim, é exatamente. Eu nunca iria ver isto. Acho eu. Isso aí. A ideia é essa. Tentar. Quando a gente faz o produto, quando a gente faz o fator integrante, a gente está buscando esse padrão de regra do produto mesmo para reescrever como uma integral só, uma derivada só. E depois poder integrar de uma forma só também. Então é sempre isto que nós procuramos, procurar uma regra do produto? Exatamente isso. Ok. Já, pô, ainda bem que eu fiz, eu já não me recordava bem deste truque. Mas eu lembro-me disto. Eu lembro-me de fazer isto o ano passado. Exatamente isso. Então, ano passado? É que tu já fizesse essa matéria, né? Eu fiz o semestre passado. Aham. Eu fiz desde setembro a dezembro. E não foi muito bem. Não fui bem, não. Entendi. Mas já não me recordava aqui desta do produto, deste truque Certo. em específico. Me diz uma coisa. São só essas coisas que você não conseguiu decorar, então, né? Houve algumas coisas, mas a segunda parte da matéria é o pior para mim. A segunda parte seria qual parte? Seria do segundo teste. Seria, posso dizer, deixa eu ver aqui. Ah, seria, deixa eu procurar aqui os meus exercícios. Provavelmente equações diferenciais de segunda ordem. Sim, vai haver. Mas as de segunda ordem até são fáceis. O problema é quando começa depois com os teoremas de Fourier e Laplace. Ah, nessa parte de Fourier eu acho que eu não posso te ajudar, tá bom? Apesar de achar bem legal, eu acho que eu não sei essa parte. Ok, Então a gente tem que focar bem aqui nessa, porque Fourier não é comigo, não. Apesar de que Fourier também é só umas coisas decoradas, né? Laplace também. Tem que decorar sim, algumas situações bem específicas e pronto, né? sim, eu tenho uma tabela que até tenho acesso a ela depois no exame, mas o problema é conseguir usá-la. Estudei aquilo muito bem, mas há umas partes que eu nunca consegui entender dessa segunda matéria. Deixa-me procurar aqui, estou só a lista de exercícios. Ok, deixa-me dizer qual é a parte em específico que eu não sei. Então, uh,
cálculo de variações, funcionais reais e equações de Euler-Lagrange. Não sei nada. Cálculos extremais. Transformada do integral de Radon. Também não sei. Nossa. Não tenho ideia do que seja isso, para falar a verdade, sendo bem sincero. Isso não preciso de me preocupar muito por agora, mas eu posso mandar exercícios se quiser ver o problema é. Eventualmente, pode ser. Tu vai ter que fazer aquelas equações diferenciais que são com matrizes, que envolve alto valor e alto vetor. Acho que sim. Há umas com matrizes, sim. Há uma... Nossa, isso aí também é bem chato. Isso aí só em Portugal cobram, sabia? Só Eu aqui é que nunca fazem vi isso. cobrar em nenhum, nunca vi cobrar em nenhum outro lugar isso. É bem chato, é. Não sei se Eu resolve os posso, problemas eu mais posso pesados. enviar um teste para o professor ter noção do que é que eu preciso, que o meu teste do ano passado eu tenho aqui guardado. Eu depois envio. Perfeito. Mas por enquanto vamos continuar a fazer estas para ver se tenho boa nota no primeiro. Sim, 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 sim. O segundo é. Muito bem, muito bem. Portanto, agora, né, eu acho que tu já percebeu que dá para simplificar bastante esse lado esquerdo, né? Sim, Como é que você fica. poderia reescrevê-lo, então? Então ficaria t quadrado y É a quarta, tudo. né? Sim, t à quarta y derivado. Exato. D- Em DT, né? dt. Exatamente. Opa. E depois podemos passar para o outro lado, o dt. Nem é preciso. É. Daí agora é só fazer a integral mesmo, né? Bem, Tu tens que multiplicar por dt dos dois lados, se for o caso, né? Daí quando tu multiplicas por dt dos dois lados, você vai ter d, t a quarta y, ou passa multiplicando, né? Tanto faz. sim. dt Como é que a gente resolve a integral desse lado direito aqui? Bem, como é que a gente fica. resolve esse lado direito? Que tem duas coisas dentro ali do diferencial, vamos dizer assim. Esse diferencial é em ordem até à mesma, não é? Em ordem a t? Não Não, ele é simplesmente um diferencial que tem essas coisas dentro. Como é que a gente lida com isso? podemos integrar, não? Tu queres dizer integrar dos dois lados? Sim. E aí, como é que fica esse negócio? Uh, Depois a minha dúvida é se está em ordem até ou y Não para está o em ordem, integral. tá em ordem aos dois ao mesmo tempo, para falar a verdade. Então, se está em ordem aos dois, teria de fazer em ordem um e somar ao outro? Não. Você simplesmente corta e sobra o que está dentro do diferencial. Ah, ok. Mais fácil, né? Ok. É isso. E o lado direito é aquelas integrais por partes, né? Tu te lembras como faz essas integrais por partes? Eu tinha decorado isso bem, mas acho que era. Eu tinha a fórmula, mas já não me lembro. Zeros a gente faz aqui, vou te É mostrar. melhor para recordar. Era com um vezes o outro, menos integral de 1 ao quadrado. Era uma coisa. O V era com o IV. Não Era. tenho certeza. Então a gente fala assim: o dv, a tua integral. Claro, tu vai ter que identificar quem que é o U, quem que é o dv no teu caso. Vai ser sempre igual à integral de uv. Quer dizer, vai Menos ser sempre igual a uv menos a integral de v du. VDU, ok. Sim, Então, eu tinha decorado isto para o teste, mas já não me recordava agora. pronto. Tenho Então, de- quem é que é o teu U, quem é que é o teu V? Então o meu V deve ser o T e o U neste caso seria
é menos t vezes t? Não? De modo geral, o teu u vai ser aquilo que quando você deriva, simplifica a sua vida. Ou que você percebe que lá no final vai simplificar a tua integral, a integral que surge dessa técnica, né? Então, no caso, quem tu tens que chamar de u aqui é o t sozinho. Esse Ok, t aqui. Porque a hora que tu derivares esse t aqui, já não vai mais aparecer t aqui no final, certo? certo. Vai ter só o v, que vai ser esse cara. Ok, Na verdade, esses dois aqui, né, juntos. Que o dt sempre vai junto quando você define o dv, ok? sim. Porque quando tu integras o e na menos t, tu vai ficar com e na menos t de novo, não muda nada, né? Então, se Fica, não muda nada esse termo e esse aqui simplificou, tu vai conseguir resolver a integral, mas entendeu? ficaria com o menos. Ah, é o Ah, menos sim, da fórmula. mas Ok, isso é o de menos, né? sim, Então vamos colocar aqui. Acabei de falar que o u é o t. ok. Então, du é a derivada, né? Sim, dt, entendeu? sim. Agora tu defines quem é o dv. O dv é o que sobrou. Se eu definir isso como t, isso aqui tem que ser o dv. É menos t, a derivada é menos t, é menos t. Certo? Sim. Pronto. Será que você consegue terminar agora essa integralzinha aqui? Então, o v dá t vezes n menos t, menos o integral de v du. V du seria n menos n menos t de t, que seria o integral disso é mais n menos t, mais c, não? Porque tens que me dizer. Faz o passo a passo, por favor, e manda uma foto. Ok. Então, o v, v du igual a, então fica menos o integral de menos E as outras técnicas tu conhece? Frações parciais, trigonométricas. Tem um monte de regras de integração, né, depois dessa. frações parciais. Está a falar das derivadas parciais? Não. Eu sei de. Não, frações parciais é diferente. Eu sei que existem métodos com exponenciais e com logaritmos que eu também não domino bem. Tenho sempre de estudá-los. Eu vejo que os teus problemas estão muito em cálculo 1 ainda. Sim, provavelmente. Eu nunca consegui dominar bem as técnicas de cálculo 1. Tenho sempre de estudá-las de novo. Uh, é menos t deu e deu seria dt. Então, menos t n menos t do integral disto é o integral vai dar ok.
Porque eu vejo que as tuas dúvidas em equações diferenciais são dúvidas bem avançadas. Mas às vezes a gente acaba com problemas em cálculo um, né? O que é bem Sim, estranho. Tu tem um gap em cálculo um e daí tu sabe as coisas de equações diferenciais, que supostamente é mais difícil, né? então sim. Porque eu já, como já fiz, o meu problema é sempre muito nos cálculos. Mas eu, como estou a dar a matéria, domino mais ou menos o que está a ser dado na altura. Minha preocupação é que se isso for igual ao do IST, essa disciplina vai ficar muito complicada quando chegar aquelas equações diferenciais de matrizes. Ahm, Quais é que são essas de matrizes? É que elas são sistemas de equações diferenciais. Tu vai ter, na realidade, um sistema, tu vai ter duas variáveis. Vai ser o x1 e o x2. Sim. E daí tu vai ter que resolver por matrizes. Daí é muito, Eu muito complicado. são essas, sim, eu não sei, eu não consigo fazer essas. Eu E fui sendo. aprender isso quando eu fui dar aula para um rapaz do IST também. Foi o primeiro aluno que eu tive de Portugal. Daí eu pensei, nossa, vai ser sempre assim essa dificuldade maldita quando tiver aluno de Portugal. E normalmente quando é aluno de graduação é sempre a mesma coisa. É bem mau. Eu preciso ir no banheiro, tá? Na volta, tu tentas terminar a conta toda? Ó, a conta Sim, toda, na realidade, ó, está a partir daqui. Tu tens que isolar o Y, né? Ok? Quando tu sim, terminares a integral e depois isolares o Y, já volto. até já.
Ok. E aí, conseguiu terminar? Acho que sim. Me manda uma foto, então. Vou enviar. Enviar, então. Onde é que está o meu telefone? Está aqui. Então, não sei se vai ficar muito direito, porque eu tive de tirar o alto. Depois ficou de lado. Eu giro. Aqui. Você integrou. Não sei. Daí Fiz mal? você. Calma aí, né? Menos com menos dá mais. Então, a hora que você integrasse de novo, ficaria menos. Onde? No. Eu pus menos com menos, deu mais. Sim, só que você tem que integrar, né? Então quando integra, pois Então ficou volta a menos. ser menos, certo? Ok. Isso. E Então, daí depois esse processo aí, diga. então, neste caso, eu passava ao menos para fora e integrava só a elevado a menos t. Exato. Que vai dar menos E na menos T, né? Ok, sim. Isso. Ok, fiz mal. Percebeu, né? Percebeu. Sim, E daí é isolar o Y, daí essa parte tá certa. Isso ok. aí. Muito bem. Muito bem. Então, tinha só aqui mal o sinal. E aí, que mais temos? Temos a outra ali, né? Sim. H. Também, se quiser, podemos passar à seguinte, que eu acho que entendi como se faz. Acho que tu. Então eu gosto de escutar isso. Eu gosto muito de escutar isso, porque daí eu posso perguntar o que que tu precisas fazer para conseguir resolvê-lo, né? E aí, Ok, como é que resolves isso? Alguma percepção aí da vai regra do ser o. produto precisas ter, né? Sim, então vou fazer outra vez como fator. Como é que se chama? Por Fator integrante. integrante, sim, fator integrante seria o 1 mais x, é elevado a 1 mais x, ou é isso sobre o que está atrás do y linha. Acho que faria assim, com aquela fórmula que eu tinha enviado. Será que a gente consegue resolver uma técnica, né? Bem, a princípio eu acho que não, porque ela ainda não está perfeita para que seja feito, né? Essa soma e o fato de ser y ao quadrado talvez prejudica um pouco nós. Pois é, está y ao quadrado. É. Então, eu acho que diretamente não dá para fazer, tá? O que daria para fazer é uma substituição apropriada. Isto Gente, tem aqui para fazer uma substituição, não tem? Que é, ele falou algo ali? sim, dx igual a y quadrado de x.
É Ah, sobre. então vamos usar a dica dele aqui. Vamos ver que Ok. as dicas deles. Ah, tem que abrir ali de novo. Não tinha visto. Então, ok. Assim é mais difícil. É, z de x igual a y ao quadrado de x. Sim. Bem, eu acho sim que tem a ver com y ao quadrado, mas eu não acho que essa seja a melhor substituição, tá bom? Tem uma melhor. Que eu acho que tem claro, tem a ver com quadrado, tem a ver com y ao quadrado, tem a ver então com você dizer que o y vai ser raiz de alguma coisa, né? Só que não exatamente a raiz só de uma nova variável z, raiz de z, né? Como o teu professor pede. Porque se ele fala que z é igual a y ao quadrado, então significa que y é a raiz de z, certo? Sim, certo. Beleza. Então, como a gente já tem aquele x ali, talvez seja bom a gente já tirar ele de uma vez. Percebe? Qual x? O que está antes do y quadrado? Isso. É um Ah, jeito. É um jeito. como é que eu Então, tiraria? Só se. porque esses padrões estão me parecendo muito padrões de derivada da raiz quadrada. Não que o jeito do teu professor não resolvesse, mas eu acho que desse jeito vai sair mais rápido. No caso, dizer isso aqui, olha só. Eu vou falar que o y, na realidade, não é só a raiz de z, mas é a raiz. Eu vou trocar a letra para não misturar, tá bom? Sim. A raiz de v sobre a raiz de x. Ok. Tá Isso bom? parece complicado. Parece um pouco mais complicado, só que. Bem, tudo bem, a gente pode fazer do teu jeito lá. Quer dizer que é só a raiz de z, então. Eu acho que é melhor porque eu não queria chegar aí a esse. Provavelmente não iria sabê-lo para fazer se tivesse de fazer. Tá bom, vamos utilizar a lógica aqui dele. De toda forma, vai ter que ter raiz, né? Sim. Então, 2x raiz de z. 2x raiz de z. Daí. E aí, como é que vai ficar o nosso y'? Tem que derivar isso, né? Que agora a gente tem que Fica. trocar para z'. Y' vai ser 1/2 z elevado a menos 1/2 z', certo? Certo. Então não vai ficar simpático de forma alguma. Pois não. Vamos substituir aqui de novo, né? Substituindo ali o y'. Ok. Agora aqui vai ficar 1 mais x de y, né? Desculpa, de z. Z, sim. Igual a na x, né? Sim. E isto, como é que a gente resolve? Como é que resolvemos então? Vamos ter de tentar cortar qualquer coisa. Temos raiz de C. Talvez possamos pôr ali o raiz de C com o parâmetro que está só com Z e deixar só um parâmetro com raiz de Z. Bem, por substituição de parâmetros, tu queres dizer cortar aqui e aqui? Sim. Simplifica, né? 1/2 e menos 1/2, né? Ok, sim, eu estava a ver com o outro, mas sim, pode ser aí. Acho que isso fica bom. Vem a calhar. Depois é elevado a menos 1/2 dá o raiz, sim. Então, x de linha. Ok. Agora, isso aqui vai nos ajudar, né? Porque a princípio não está assim tão diferente de antes, mas parece que sim, né? Parece que Sim, agora ficou mais simples. Podemos só dividir tudo por x e usar o 1 mais x como fator integrante. parece que sim. Parece que não há muitos problemas aqui. Eu tava querendo fazer de outro jeito, mas vamos assim. Como é Ah, que o professor faria? não, outro jeito tem que começar por ele. Agora, eu acho que a Ok. gente não teria esse X aqui nesse meu jeito, entendeu? Sim. Aí talvez fosse um pouco mais fácil.
O E E aí? sobre X também tem de dividir, não é? Ah, sim, 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 sim. É que eu tava pensando só na parte do produto, por enquanto. Será que a gente já consegue escrever a regra do produto? Sim. Com fator integrante 1 mais X sobre X. Não é? Aham. Isso aí. É o E elevado a integral disso, não é? De Isso. um sobre X mais um. Não sei como é que dá mais jeito. Talvez seja assim. Pois vamos ver, né? Como é que eu posso resolver essa integral, né? Não me parece uma integral das mais diretas. Normalmente o nosso fator integrante é uma integral que não tem somas nela, né? Mas já que é o que temos para hoje, né? E a integral disso. Eu separei em 1 sobre X mais um. Acho que fica mais simples. Porque 1 sobre posso. x mais 1 vai ficar... Então essa integral vai ficar ln, né? Vai ficar x mais ln de x, né? Sim. Hum. Mas aí não se põe C quando se faz aí, pois não. A gente pode agora fazer um e na x vezes um x, não é mesmo? Hã? Porque é como se fosse e na ln de Ah, x, sim, corta, corta, sobra o x, né? sim, Então o fator integrante supostamente é isso, né? sim. Hum, E fica. Então, se multiplicarmos tudo por isto, tomara que ah, funcione, né? vamos ver se funciona. Ficamos com a regra do produto no início e esse x vai cortar a ficar a elevado a 2x. Calma, vamos com calma. E na x. E aqui vai ficar e na 2x, né? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Seems good. Seems good. Seems good. Será que isto surge de uma regra do produto? Derivada de é elevado a x vezes x seria é elevado a x quadrado. Não? Ficaria. Então ficava é elevado a x mais é elevado a x vezes x linha, que era 1. Portanto, sim. Acho que sim. É. Um dos termos vai ter que ser a princípio, o e na x mesmo, né? E na x, x, z. O problema é que, como Isso tudo teria. tu tem três funções aqui, né, de certa forma, certo? Sim. Mas a derivada do e na x vezes x dá e na x mais e na xx. Bem, Ou não? vamos ver. Vamos fazer isso, né, que é o que tu estás pensando, né? Sim. Então, tudo bem, o primeiro termo vai ficar igual a esse, porque eu estou a derivar o z. Tens que fazer um termo também que vai ficar igual, né, porque tu vai só derivar o e na x, certo? Sim. E agora tu vais derivar o x, que vai ficar Só e mais na e na x. xz. E agora quando tu deixas o e e o e na x e o z em evidência, tu ficas com 1 mais x, né? Desses dois aqui. Sim. Pronto. Então vai ficar igual ao que tá aqui mesmo. Sim. Uou, que Eu legal. não eu não estava a fazer com o Z, mas tem de se fazer, não é? Mas tu percebeu, né? Sim, percebi. Pronto.
E agora de novo tu integras. Ah, que coisa boa, né? Quando as coisas saem. Que Sim. às vezes me dá um desespero. É hoje que eu não vou conseguir resolver. Que nem ontem. Ontem eu tava com 1 milhão de aulas para dar. E daí, mas pelo menos a aula dessa menina vai ser tranquila. Daí ela veio com umas questões infernalmente difíceis que eu não consegui fazer na hora. Fui pego desprevenido, assim, sabe? Daí eu já estava muito cansado, mas mesmo assim, numa pequena folga que eu tive que tentar refazer as questões depois e mandei para ela. Porque é complicado, né? O aluno que é aula contigo, tu não sabe fazer as coisas. Sim. Então eu sempre tenho esse compromisso aí de tentar resolver tudo, Ainda mas mais às o vezes não dá, né? professor dá muitas explicações diferentes pelo que vi no seu canal de YouTube. Ah, Da sim, de todas as matérias. economia, física. Sim, Bitcoin, xadrez, às vezes, daí mistura tudo. Matemática de criança, de adulto, de velho. Ontem foi loucura mesmo. Olha só, eu dei aula para uma americana que queria matemática para passar num concurso. Eu dei aula. Física. Quem que é Patrícia Filho? Ah, sim, era aula para um canadense. Depois eu dei aula para uma portuguesa do ensino do primário. Depois eu dei aula para essa guria aí, que é do vestibular brasileiro, nível alto. E depois eu dei aula para um outro garoto que queria passar numa escola internacional. Nossa, assim, coisas completamente distintas. Consegue ouvir-me, professor? Sim, consigo. É que isto falhou de novo, peço desculpa. Ah, eu ouvi. Mas Uhum. isso é muito complicado dar tanto. É sim. Bem, mas eu acho que a partir daqui tu consegues resolver Eu sozinho. vou começar a. Oi? Está a ouvir-me? Sim, estou. A partir desse passo, tu consegues resolver sozinho, não é mesmo? Sim, Então tá bom. Isso que esta importa. parte consigo. Ah, Então tá bom. ok, então, professor, eu agora para a semana depois vou enviar-lhe com antecedência. Eu não enviei esta semana porque achei que íamos para continuarmos as coisas da outra, mas pronto. Então eu vou enviar para a semana, vou começar a enviar coisas de equações autónomas, acho que eu vou ter de fazer agora. Ai, ai, ai. Tá bom. Tenta me enviar com antecedência pra eu ver se eu sei explicar, tá? Tá. Ah, Então tá bom. eu talvez envie já hoje também equações autónomas, equação logística e talvez comece com as homogéneas. Percebi. Percebi. Tá bom. Ok, então muito obrigado. Eu depois Eu envio que com agradeço. antecedência. Até. Tchau, tchau. Até. Adeus, professor.